uma aula gravadíssima para vocês não terem dúvidas, poderem ir e voltar, poderem ver e rever várias vezes. Hoje a gente vai continuar aquele assunto do marketing social, lembra que a gente falou a aula passada? Então a gente falou de várias formas de se trabalhar causas sociais em prol da marca. Hoje a gente continua falando um pouquinho sobre o marketing ambiental ou sobre sustentabilidade, que tem muito aquela pegada do social, mas a diferença é que aqui a gente vai estar trabalhando com causas ambientais, tá? Então, o que é a sustentabilidade? É um conjunto de práticas que levam as empresas a pensarem nas suas atividades e como essas atividades impactam o meio ambiente e as comunidades onde elas estão inseridas, tá? Então é pensar na questão de matéria-prima, de descarte de embalagem, de recursos naturais que a empresa utiliza, do quanto que ela polui no momento de produzir, de distribuir os seus produtos, tá? E como ela pode minimizar essa poluição, o quanto ela pode ser o mais limpa possível. Nem precisa falar o quanto que isso é tendência, né, gente? O quanto as empresas querem buscar ser mais socialmente responsáveis, né? Ambientalmente responsáveis. Então, como eu já disse para vocês, essa é uma área que cresce absurdamente, né? Todas as empresas vão ter que olhar para isso cedo ou tarde. E como eu já disse em algumas salas, essa é uma área onde vai ter muitos trabalhos, tá? Quem gosta, quem acha bacana, investe nessa área, porque cedo ou tarde as empresas vão ter que ser limpas e vão ter que contratar profissionais que possam pensar em como ela pode agir de uma forma mais responsável ambientalmente. Então, aqui a gente fala sobre isso. Então, as empresas vão ter que pensar num conjunto de ações, num conjunto de medidas, onde elas vão pensar no lucro, produzir, distribuir os seus produtos, mas sem prejudicar o planeta. Uma coisa que já é muito discutida hoje é a questão da embalagem, né? Então, se fala hoje em logística reversa, como as embalagens podem ir e voltar, como as embalagens podem ser reaproveitadas para não ir para o lixo, ou como as embalagens podem ser menos poluentes. Um grande exemplo disso é a Natura, né? A gente vai falar bastante da Natura porque ela é uma empresa que tem muito essa pegada, né? Desde o seu nome até todo o seu DNA, sua constituição. E ela foi uma das primeiras empresas a pensar nessa questão da embalagem e trabalhar com os sachês, com as reciclagens. Então eu compro um hidratante que tem uma embalagem que tem alta concentração de plástico, né? Muitas vezes a embalagem é mais cara que o próprio produto. Então ela começou a trabalhar com a questão do sachê, onde a hora que acaba o produto eu compro o sachê de hidratante e jogo dentro daquela embalagem e continuo utilizando aquela embalagem que tem muito mais concentração de plástico. Essa é uma tendência muito forte. Tem algumas empresas que começam a trabalhar sem embalagem. Então, eu já vi supermercados, assim, mercadinhos, né? Não supermercado, mas mercadinhos onde tudo é vendido a granel. E aí o cliente ou ele vai levar a embalagem dele, os seus potes, ou ele vai comprar um pote de vidro para que depois ele possa continuar utilizando esse pote na casa dele, né? Ou os produtos são vendidos naqueles saquinhos tipo de pão. Então você vai comprar arroz, feijão, enfim, tudo quanto é produto naquele saquinho de pão que é fácil de ser consumido depois, né? E aí eu vou utilizar os potes da minha casa. Então essa é uma tendência muito forte, tá, gente? E é disso que a gente fala. Das empresas se preocupar com os fatores ambientais em todo o seu processo. E também na comunidade onde ela está inserida. O quanto de impacto ambiental ela causa naquela comunidade. E aí pensando em empresas que saem dos grandes centros,
vão para pequenas cidades, né? A gente vê muito isso, grandes indústrias em pequenas cidades, e o quanto que elas poluem, o quanto que elas impactam essas pequenas cidades. Vamos lá então. Então, como fazer isso na prática, né? Como que as empresas estão fazendo isso? Eu dei o exemplo da Natura na questão da embalagem. Tem outras formas de fazer isso? Tem, né? Ela vai pensar como poluir menos, como gastar menos energia, ou uma energia limpa. Hoje a energia solar, a energia eólica são fontes limpas de energia, então as empresas estão optando muito por isso, né? Pensar nas comunidades e no consumo dos seus produtos. As empresas podem trabalhar isso de duas formas. Uma, desenvolvendo produtos sustentáveis, né, a partir da tecnologia para o bem-estar. Então, produtos que, de alguma forma, não vão ter um impacto negativo no ambiente, ou esses produtos vão retornar para você, né? Então, dei aqui o exemplo da Natura, mas a gente tem outras empresas. A Nespresso é um case bastante interessante, que começou a trabalhar com o retorno das cápsulas, né? Então, aquelas cápsulas que você usa ali, vai para o lixo, é plástico, é uma quantidade grande de plástico. Ela começou a trabalhar com o retorno da cápsula. Então, você vai guardar as cápsulas, tem pontos de troca, onde você vai devolver a cápsula e comprar o produto com desconto, tá? E essa cápsula vai ser reutilizada. Então, algumas empresas já estão buscando essa alternativa, né? Ou ter um tipo de material que vai se decompor com facilidade. Então, pensar em produtos, pensar em tecnologia onde vai se poluir menos. Ou incentivar projetos de bem-estar social. E aqui eu peguei novamente, né, o exemplo da Coral, que é um projeto que nesse caso é da Coral, mas que outras empresas podem estar contribuindo com ele, no sentido de fazer um retorno à natureza, né? Um grande exemplo disso é a Petrobras, né, que eu acho que a gente também falou em outro vídeo. A Petrobras, que tira um recurso da natureza, em contrapartida ela apoia o projeto Tamar, que é o projeto com as tartarugas marinhas. Então essa também é uma forma de você apoiar projetos de causas ambientais, tá? Então aqui dá para se pensar em muita coisa, a tecnologia vem ajudando muito. Eu acho que se pensar em produtos mais sustentáveis é a grande saída, né? Se pensar em produtos onde a embalagem pode ser reaproveitada ou retornando para a empresa, ou é aquela embalagem que você usa para outra coisa, a embalagem de sorvete, né? Aquela embalagem que não precisa ir para o lixo, mas que eu posso usá-la de outra forma. E aí cada segmento pensar na sua saída ambiental. Enfim, as empresas estão abandonando esse modo individualista de pensar só no lucro e estão pensando na questão do ambiente, no coletivo, no interesse de todos, hoje e no futuro. Isso é algo que precisa acontecer, porque senão a gente não vai ter futuro, né? Então as empresas estão tendo que olhar para isso por uma questão de responsabilidade e porque isso também agrega valor à marca, porque as empresas também têm, os consumidores também têm um olhar mais interessante para as empresas que olham para o meio ambiente. Então esse assunto tem muito a ver com o marketing social, aqui mais ligado a causas ambientais, né, a essa logística reversa, esse retorno das embalagens, o retorno do produto depois de utilizado, e que é uma tendência muito forte. Curtinha essa aula hoje, né? É só para complementar o que a gente estava falando de marketing social, mas um assunto bastante importante. A gente se vê na próxima, ok? Tchau, tchau!